Vai aí 3 dicas para ajudar você em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida. Dica número 1. Vira e mexe. Alguém me pergunta como é que foi que eu fiz para sair de um estágio da profissão de caminhoneiro, de entregador de bebida, entregador de móveis, com ganhos de R$490 por mês para me tornar uma pessoa próspera, abençoada. Vira e mexe, as pessoas me questionam sobre isso. Nós precisamos de ter o hábito de adquirir habilidades. O mundo que nós estamos vivendo cada dia está mais exigente. E quanto mais a exigência aumenta, menos profissionais capacitados em todas as áreas temos. No Brasil nós temos uma grande fama, um grande dizer no meio dos empreendedores é que a empresa quer contratar alguém, mas não tem profissionais à altura, não tem mão de obra capacitada. Bom, até quando será que as pessoas vão se permitirem não estarem prontas para o mercado? O grande problema que as pessoas enfrentam nas suas vidas hoje é o fato de não estarem prontas, de não se prepararem. E aí surgem crises, problemas graves, relacionamentos que finalizam, empregos que se vão, negócios que se fecham, quedas emocionais, quedas financeiras, tudo isso por falta de preparo. Seja ele por preparo técnico, por preparo administrativo, por preparo de empreendedorismo ou por preparo emocional. De uma forma ou de outra, pecamos no ato de adquirir novas habilidades. Então a primeira dica é adquirir novas habilidades. E quando eu falo de adquirir novas habilidades, eu trouxe 7 medidas que você deve usar quando você estiver inserido num problema. Então eu vou te dizer o seguinte, aprenda essas técnicas mesmo que você não esteja passando por um problema. Sabe por quê? Porque pode ser que um problema surja nos próximos dias, meses ou anos. Então essas dicas são fundamentais para te ajudar. Dica número 1, fique calmo, relaxe, pense tranquilamente. Sabe por quê? Porque se você não ficar calmo e não relaxar tranquilamente, o medo se instala. A maioria esmagadora das pessoas que eu converso, o motivo pelo qual elas não obtêm os resultados que gostariam é porque ficou com medo de uma coisa ou de outra. Medo de entrar em ação, medo da reação das pessoas, medo do que iriam dizer, medo do que achariam de você, e esses medos limitam as suas ações. E todas as vezes que você toma uma decisão com medo, você toma uma decisão inadequada. Essas decisões tendem a te empurrar à beira do abismo. E na beira do abismo, a probabilidade de queda, de cair, de se arrebentar é muito maior. Então, a sugestão é relaxe, fique calmo. Número 1, habilidade de ficar calmo. Habilidade de tomar decisões sem medo de fracassar. O fracasso é uma coisa, é uma ferramenta do sucesso. A gente fracassa e tem que tirar aprendizados do fracasso para conseguir crescer e evoluir. Quando falo de fracasso, de medo, esse medo tende a surgir, sabe da onde? Tende a surgir da forma como você fala com você mesmo. Aquela conversa intrapessoal que você faz tende a ser desastrosa se você não cuida dela. As pessoas tendem a falar coisas que não estimulam a sua alta performance, não estimulam estados emocionais de alta performance. Então me coloca para baixo. Quando eu falo frases do tipo eu não consigo, não é para mim, eu não mereço, não vai dar, essas falas tendem a colocar você para baixo. E esse medo de fracassar, ele é predominantemente desenvolvido pela forma como você fala com você. Então, aquele papo, aquela conversa intralocutora, né? Intrapessoal. Bom. E esse medo de fracassar, ele é predominantemente desenvolvido pela forma como você fala com você. Aquela conversa intrapessoal determina o resultado, sabe por quê? Porque aquela conversa gera pensamentos, pensamentos geram emoções. Você já deve ter escutado falar sobre isso. As emoções geram as suas ações ou as reações. E aí vem os resultados. Então cuidado com o que você diz para você mesmo. A forma como você diz para você mesmo pode determinar o resultado da sua vida. Eu trabalho com diversos clientes, com vários coaches, que a maioria esmagadora deles, o que eles trazem para mim são os medos de fracassar, os medos de entrar em ação, como as pessoas vão achar, vão pensar. Essas formas de falar com você mesmo só ampliam o seu medo, ampliam os seus medos. O que eu tenho que fazer então é começar a filtrar a minha conversa intrapessoal. Já que você vai falar com você mesmo, porque é normal, não é loucura não falar com você, inclusive você fala muito mais com você mesmo do que com que todas as outras pessoas, o que eu digo para mim, e isso determina o resultado. Então cuidado para você não ficar dizendo para você coisas inadequadas, indevidas e que te levam a um estado emocional de baixo recurso. Quantas vezes ao longo do dia nós nos enfraquecemos com as nossas próprias falas? Estimulamos o gatilho dentro de nós e que nos leva para estados emocionais de baixo recurso. E no final do dia, no final da semana, no final do mês, queremos um resultado maravilhoso, um resultado magnífico,
sendo que nós mesmos fomos os destruidores dos nossos estados emocionais. Então cuidado, preste atenção com isso. Quando você cuida do seu estado emocional através da sua linguagem intrapessoal, você começa a transmitir confiança. Você começa a mostrar para as pessoas que você está calmo, dono de si. E isso determina resultado. As pessoas que fazem isso, elas acabam mostrando para os outros que elas encontram o lado bom de todas as situações. Todas as situações existe o lado bom. Pode parar para observar. Sempre tem algo a ganhar de uma situação. Agora, se você ficar focado nos problemas e nos desafios que a vida te oferece, a probabilidade é que os seus resultados serão bem pequenos. Talvez muito aquém do que você gostaria. Encontre o lado bom das situações e aprenda com as lições. É fato que todas as lições que você não aprende tendem a se repetir. Daí vem a grande questão que algumas pessoas vivem com problemas financeiros. Todos os meses são tendenciosos, o dinheiro acaba antes do mês. Primeiro acaba o dinheiro, não o mês. Isso são problemas que vêm se repetindo ao longo da vida. E alguns dizem assim, é porque eu ganho pouco. Na verdade é mentira. Que tem uma premissa do lado financeiro que diz que quem não aprende a administrar tostão nunca vai conseguir administrar milhão. Eu preciso de cuidar do que eu tenho. E eu não estou aprendendo as lições, elas tendem a se repetir. E se você não aprende, o mês que vem acontece de novo. Mas isso acontece só na área financeira? Não, acontece nos relacionamentos. Também acontece na vida pessoal, na vida profissional. Acontece com as suas emoções. Acontece com as suas comunicações. Acontece com as suas vendas. E no contexto geral, acontece. Porque se você não aprende as lições, elas se repetem. E vai se repetindo até que você toma a decisão de romper o padrão. Não, dessa vez eu vou aprender essa parada. E aí você começa a pensar em termos de ações para obter os melhores resultados. Então, pensar em ações para obter os melhores resultados. Essa é uma das definições que vai te ajudar muito a crescer. Dentro desse quesito de aprender novas habilidades, que é a primeira estratégia que eu trouxe para você, você precisa buscar fatos. O que acontece é que a maioria esmagadora das pessoas sofrem grandes problemas e acalentam o medo dentro de si sem ter certeza do que vai acontecer. Na língua inglesa, a palavra medo é fear. Fear. F-E-A-R. Fear. Falsas evidências aparentemente reais. O problema surge, o medo se instala e na maioria das vezes o medo é maior que o problema. Na maioria esmagadora das vezes são falsas evidências aparentemente reais. Parece que vai dar ruim e no final não dá. Parece que vai dar errado e no final não dá. E você sofreu antecipadamente, você ocupou espaço no seu HD mental, se preocupando com um problema que nunca iria acontecer. Cuidado com isso. Então, para você questionar o problema, busque fatos. Para você questionar uma crise gerencial, uma crise relacional, uma crise empresarial, não importa qual crise for, uma crise matrimonial, busque primeiro os fatos. Quais são os fatos? O que realmente aconteceu? Ou o que está acontecendo? Como isso aconteceu? Olha, quando eu pergunto o que, eu descubro o que aconteceu, mas como é o processo, como se deu para se instalar esse problema. Então eu tenho que descobrir o como. Depois que eu descobri o como, então eu vou lá me perguntar, como é que eu posso ter certeza de que eu cheguei a um ponto bem definido? Eu tenho que descobrir e ter certeza, porque daí com fatos, contra fatos, argumentos não contam. Se eu tenho fatos na mão, é mais fácil de encontrar soluções. E aí eu vou perguntar para mim quais são as hipóteses de solução, quais são as possíveis opções de caminho. E depois que eu encontrar as opções de caminho desse problema para solucioná-lo, aí então eu me pergunto, essas hipóteses podem estar erradas? E se estiverem erradas, é hora de redefinir a rota novamente. Então perceba que quando você assume essas ações, você começa a neutralizar o medo. E o medo, eu vou te dizer uma coisa, não existe solução para o medo. O único antídoto para o medo chama-se ação. A ação cura o medo. Se você agir, o medo foge de você muito rápido. Terceiro, assuma a responsabilidade. Terceiro que eu quero dizer é o seguinte, dentro das três dicas que eu trouxe para você aqui hoje, a primeira é busque desenvolver e adquirir habilidades. Aqui dentro, trazendo para você 7 medidas que você pode tomar para ajudar a sua vida aí. Então, na terceira aqui assuma a responsabilidade. Quem é o responsável pela vida que você tem? Quem é de fato o responsável pelo seu saldo bancário? Muitas vezes a gente fala assim, não, é porque eu fali, porque fulano me deu o bote, porque fulano eu levei um dibre, alguém me derrubou, não. Será mesmo? Não faltou profissionalismo da sua parte para controlar melhor as finanças e não cair nesses golpes? Será que não faltou inteligência emocional em você para tomar as melhores escolhas, as melhores decisões? Quando nós assumimos a responsabilidade, é mais fácil de iniciar um processo de mudança. É impossível mudar algo que está externo, algo que não sou eu o responsável. Quando eu sou o responsável, a possibilidade de mudança é muito maior. Então,
Quantos quilos você está? Quem é culpado ou não culpado, responsável pelo seu peso? Quem será? Ah, minha esposa ou meu marido cozinha muito bem. Ai, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu visito os melhores restaurantes. Ai, a minha sogra sempre faz a receita que eu gosto. Essas são histórias que nós contamos para não assumir responsabilidade. De fato, como está o seu saldo bancário, positivo ou negativo? Como está o seu saldo de emoções, positivo ou negativo? Os seus relacionamentos, as suas finanças, a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho. Como estão os saldos das suas contas? Positivos ou negativos? Quem são os responsáveis por esses resultados que você tem hoje? São fruto das suas escolhas, o estilo de vida que você leva hoje. Então, o trabalho de uma pessoa que quer assumir responsabilidade é se destacar como líder. Quando ele assume responsabilidade, naturalmente se destaca como líder. Se você tem vontade de liderar, de assumir postura de liderança, é hora de assumir responsabilidade. Ah, Isaac, eu não quero ser líder não, nem de você mesmo. Será que não vale a pena você liderar a si próprio, assumir um processo de liderança para obter melhores resultados? E os líderes, todos eles, sem exceção, são responsáveis. E quando você aprende a ser responsável e assume liderança sobre si, pelo menos, você começa a fazer o que eu estou fazendo. Você começa a ajudar os outros a ter a mesma consciência de assumir responsabilidade. E aí sim a gente começa a construir uma sociedade muito menos frágil, muito mais forte, muito mais poderosa. E isso vai impulsionar a nossa cultura a médio e longo prazo. Assuma a responsabilidade. Convide os seus na sua casa a assumirem responsabilidade pelos fatos e pelos atos. Isso é muito benéfico e vai ajudar você a construir uma vida muito melhor. 4. Continue confiante. Assuma a postura de confiar sempre. E eu tenho uma estratégia que pode te ajudar. Volte no passado, rememore tudo que você já viveu e perceba quantas vezes você já esteve inserido em problemas, em desafios, em crises, e você encontrou uma solução. Você não morreu. Tenho certeza que você não morreu, porque você está aqui assistindo esse vídeo. É improvável que você tenha morrido. Você escapou, você passou. Num passado não muito distante, talvez uns 11 anos atrás, eu quando devia para alguém, eu ficava em plena e absoluta loucura, em desespero. Depois eu descobri que isso não me ajuda. Isso acalenta o meu medo, acalenta os meus problemas. É a minha confiança que faz com que os meus credores acreditem em mim, me dá tempo para que eu possa fazer dinheiro e saldar as minhas dívidas. Confiança, ela é transmitida, as pessoas sentem. Então vai no passado, agora não próximo, talvez distante, talvez próximo, você que escolhe. E lembre-se dos momentos em que você passou por grandes desafios, grandes problemas, grandes crises, e você solucionou. Sabe por quê? Porque em você existe já a ferramenta para a solução. Nada é tão ruim quanto parece. Porque se você, quando está vivendo dentro de um problema insolúvel, que parece ser insolúvel, e você começa a lembrar de problemas que você já resolveu, de soluções que você encontrou, você começa a descobrir que não é tão difícil assim, não é tão monstruoso assim. Será mesmo? Não, não é tão assim não. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas deixam de lado, é que você está sendo observado. Você vai ser criticado de qualquer forma. Agora, se você fizer as coisas certas, é muito melhor, porque você acalenta a sua confiança. A sua mulher, o seu marido, os seus filhos estão olhando, observando você, como é que você se comporta, como é que você se renova, como é que você faz todos os dias. E se você surgir de cabisbaixo, você surgir achando que não vai conseguir, faltando confiança, você vai influenciar negativamente essas pessoas. A sua comunidade, o seu país, a sua igreja, a escola que você vai, a sua empresa precisa da sua autoconfiança. Joga para fora, já está aí dentro. E você sabe que está aí dentro. Você, com certeza, já passou por situações que eram muito difíceis e você saiu dela. Comporte-se como se tivesse total confiança, seja qual for o tamanho do seu problema. E você vai ver como isso é muito mais fácil de lidar com o próprio problema. Solte a sua criatividade, é o 5º item. Quantas vezes você solucionou o problema, mas você precisa de soltar a sua criatividade. Olhe para dentro de si e busque melhores maneiras e diversas maneiras de fazer as coisas de formas mais inteligente e mais barata. E existem caminhos, existem meios para isso. Faça um brainstorm em volta da sua mesa. Você não sabe o que é brainstorm? É um bate-papo de levantamento de ideias com a sua família. E aí você já vai ajudar a sua família a imbuir num propósito único, num objetivo único de família, de obter mais resultados, diminuir os custos, aumentar os lucros, sobrar mais dinheiro para uma viagem, para um conforto, para um sofá novo, para um carro, para abrir um novo negócio.
sei lá, para ter mais confiança, para ter mais dinheiro guardado, e então te oferece mais segurança. É uma forma de você sentar na mesa e convidar todo mundo para dar ideias. O que a gente pode fazer para evoluir, para aumentar a nossa renda, diminuir os nossos custos. São inúmeros caminhos que você pode tomar. A questão é, as pessoas fazem isso? Raras pessoas fazem isso. As que fazem obtêm melhores resultados. Permita-se encontrar criatividade, permita-se encontrar meios e caminhos. É muito legal quando você encontra com pessoas que solucionam tais problemas. Surgem ideias brilhantes e quando você menos imagina, a pessoa brotou com uma ideia maravilhosa e você fala, caramba, lá vai ressurgir. E assim é muito legal de ver acontecer. Isso estimula as pessoas que estão em volta de você, que estão com você. E você deve sugerir às pessoas e delegar a elas o poder de trazer as suas criatividades para a mesa, para juntos somarem no processo de solução. E quanto mais em busca de solução você fica, mais solução você encontra. Então vamos buscar solução, porque elas vão começar a surgir e brotar na sua frente. Sexto, concentre-se nas prioridades. A maioria esmagadora das pessoas tem dias extremamente congestionados, cheio de atividades, cheio de coisas a fazer e pouquíssima produtividade, porque não elencam as prioridades. Priorize. Quais são as prioridades da sua vida? Quando você elenca as prioridades, você soluciona um monte de problemas. Então faça uma lista todos os dias ou no dia anterior de quais são as prioridades no dia seguinte, quais são as prioridades da semana, quais são as prioridades deste mês. E vai para dentro de si e pergunte para você mesmo, qual é o maior problema que você tem? E se eu tenho o maior problema e encontrei o nome desse maior problema, então agora é hora de você encontrar soluções. E encontrando a solução, qual é a ação mais importante? Eu começo então a encontrar um cunho de prioridades para caminhar rumo às minhas ações. No momento que eu decidi, encontrei o caminho, qual é o maior problema, eu preciso de contra-atacar esse problema. Então o sétimo é contra-ataque. Quanto mais você contra-ataca o problema, menor ele fica, porque a sua força aumenta. Quando a sua força aumenta, você se empodera. As suas decisões são precisas. As suas ações nem sempre trarão os resultados que você espera. Ainda assim, contra-ataque. E vai alinhando a rota, agindo e nunca esperando, nunca parado, nunca aguardando. Pratique a ofensiva contínua, sem parar, o tempo todo. Não importa qual o nível de problema que você está inserido. Continue. A ação contínua na direção da sua meta, na direção do seu objetivo, é a única solução para um problema complexo. Então a dica número 1 é adquira habilidades. E adquirir habilidades, você precisa de tudo isso que eu disse anteriormente e pensar em algo mais que pode estar faltando na sua vida. A segunda dica é: você precisa de ter mais do que um plano de contingência. As pessoas tendem a sofrer porque elas não têm plano de contingência. E quando eu falo de plano de contingência, é pensado no papel. As pesquisas dizem que as pessoas que pensam no papel, por escrito, têm um plano de ação, elas tendem a obter melhores resultados. Então, um plano de contingência, eu preciso de ter planos que me levem a uma ação. Caso algo dê errado, qual é a escapatória? Qual é o viés que nós vamos caminhar em direção? Então eu trouxe 7 R's aqui para você colocar aí no papel e pensar nesses 7 R's. Primeiro R dos R's é repensar. Repense toda a sua vida. Pega todo o contexto da sua vida e repensa a sua vida. Repensa os rumos, repensa as decisões. O repensar é: num contexto geral, quais são os meus comportamentos? O que eu estou tentando fazer? Como eu estou tentando fazer o que estou fazendo? Pode haver maneiras melhores? Defina uma nova rota quando você repensa. O segundo R é um R de reavaliar. Reavalie a sua vida. Pratique o pensamento à base do zero. Só se e somente se fosse possível você começar hoje do zero, o que você faria diferente sabendo o que você sabe? O que você deixaria de fazer sabendo o que sabe? O que você jamais faria sabendo o que você sabe hoje? Então reavalie a sua vida e pensa nas possibilidades de começar todo dia do zero. Se eu começar hoje a fazer o que eu sempre fiz ou fazer algo novo, o que eu não faria? Sabendo o que eu sei, o que eu deixaria de fazer? Sabendo o que eu sei, o que eu pequei e ficou faltando e agora eu vou fazer, porque é pensamento à base do zero. Isso é reavaliar. Terceiro, reorganizar a sua vida. Procure meios de aumentar a sua eficiência, a sua eficácia. Seja mais produtivo. Quais são as ações ou as minhas opções mais importantes no meu trabalho, na minha vida, na minha carreira, na minha profissão?
Responda essas perguntas para você conseguir obter uma reorganização. Quais são as pessoas mais importantes, valiosas e produtivas da minha vida? Algumas vezes a gente dá atenção demais, para muito tempo para ouvir pessoas que são muito importantes. Às vezes não são valiosas, às vezes não são produtivas. Às vezes são muito valiosas, são muito importantes, mas não são produtivas. Às vezes são muito produtivas, mas não tem valor, não serve para você. Não funciona para a sua área, não funciona para a sua vida. Então reavalie quais são as pessoas mais importantes, valiosas e produtivas. Cerque-se dessas pessoas, reorganize a sua vida. Quantos amigos que talvez você tenha, parentes, sei lá, que te leva para o buraco, que te atrai para coisas ruins. Reflita sobre isso. 4, reestruturação. Eu preciso reestruturar a minha vida. A lei de Pareto diz que 80% das pessoas fazem coisas que geram só 20% de resultado. Então, quando eu faço uma reestruturação, eu tenho que encontrar meios de fazer só 20% de atividades que levam a 80% de resultados. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio, se eu tenho colaboradores, se eu lidero uma equipe, eu tenho que encontrar quem são os 20% de pessoas que geram 80% de resultado. Porque 80% das pessoas só enchem linguiça. Elas é uma multidão de pessoas para trazer um pingo de resultado. Então, quando eu uso a lei de Pareto na reestruturação, para tudo na sua vida, olhe ao seu redor. Faça atividades 20% de atividades que tragam 80% de resultados. Jamais inverta esse processo. 5º, reengenharia. Reengenharia. O que é que eu tenho que fazer para simplificar e agilizar os processos cuja qual eu estabeleci para fazer na minha vida? Processo. Todo mundo tem processo. Todo mundo tem estratégias. Então, como é que eu faço para simplificar e agilizar esses processos? Quais são as atividades que eu tenho no dia a dia que eu posso delegar ou terceirizar se caso for a sua situação e você puder fazer isso? Se você puder, isso vai agilizar e vai otimizar o seu tempo. E a terceira pergunta de reengenharia é: quais são as atividades que eu poderia eliminar completamente? Porque tem coisa que a gente faz ao longo do dia que não serve para nada. Não ajuda em nada, não some nada e a gente continua fazendo. Porque talvez te traga algum momento prazeroso. Mas quando você troca um prazer momentâneo por um prazer de médio e longo prazo, o preço que você vai pagar a médio e longo prazo é muito alto. É muito doloroso. Então talvez é o momento de você criar uma reengenharia para eliminar algumas tarefas da sua vida e ficar de forma mais produtivo, ok? 6º item, reinventar. Dentro da segunda estratégia, que é criar planos de contingência. Então pensa em reinvenção. Não espera a crise bater, ou a pandemia bater, ou o problema chegar. Já esteja preparado com os planos de contingência. Então o 6º, reinvente. Reinvente-se todos os dias. Tem um filme muito legal, que eu não me lembro o nome agora, mas é um cara que todos os dias, quando ele acorda, a mulher dele esqueceu dele. E ele tem que reconquistar ela todos os dias. E ele tem que amar a esposa todos os dias, ele tem que reconquistar todos os dias, mostrar a paixão dele todos os dias. Naquele processo, é um processo de reinvenção diária. Imagina se você criasse o hábito de todos os dias se reinventar. Reinventar cada dia melhor. Imagina que você durma hoje e amanhã, quando você acordar, você vai pegar todas as experiências que você viveu ontem e vai inventar meios melhores. Você vai se reinventar. Isso é espetacular. Imagine começar o seu negócio, a sua empresa, a sua profissão, o seu relacionamento do zero. O que você faria diferente? O que você melhoraria? Quando você acordar amanhã pela manhã, o que você vai fazer diferente em relação ao seu relacionamento, em relação à sua empresa, ao seu trabalho, à sua profissão, ao seu emprego, aos seus filhos? O que de diferente você pode fazer para se reinventar? E o 7º R, ao fazer a utilização dos 6 R's, a probabilidade é que você reconquiste o controle da sua vida. E reconquistar o controle é muito importante. Porque quando você está no controle, você assume responsabilidade. E aí já entra em rapport, em concordância com tudo que já foi dito anteriormente. Assumir o controle. O sentimento, a sensação de controle é que você está com as rédeas na sua mão. É mais fácil de conduzir, é mais fácil de lidar. Você, com o controle, dono de si, você se sente autoconfiante. Então, para você chegar no R de reconquistar o controle, provavelmente você tem que utilizar os 6 R's anteriores para que você tenha resultados melhores. E a terceira dica? A terceira dica é: acalente os seus sonhos e jamais desista dele. Todas as pessoas que obtiveram resultados na vida, romperam os padrões, mostraram-se vencedoras,
são pessoas que não desistiam. Não quero dizer que você tem que ser teimoso a ponto de jamais desistir de uma estratégia. Não. Jamais desistir é jamais desistir de você. Jamais desistir dos seus sonhos. As estratégias a gente muda no caminho. Muda de empresa, muda de negócio, muda. Mas o seu sonho, em hipótese alguma, pode ser deixado para trás. Cada vez que você desiste de uma ação, de uma atividade, possivelmente um sonho seu está ficando para trás. É por isso que tem um vídeo na internet rodando por aí que diz que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque as pessoas desistem dos seus sonhos, desistem do vídeo, desistem do treinamento, desistem da empresa, desistem do livro que ia escrever, do filme que iria fazer. E morrem e levam consigo esses sonhos e são enterrados junto com os seus corpos lá a 7 palmos embaixo da terra. Por isso o cemitério é o lugar mais rico. Permita a Deus que você acorde para a vida agora e pegue todos os aprendizados que você teve aqui e os demais da sua vida e acalente os seus sonhos. E em hipótese alguma, haja o que houver, jamais desista dos seus sonhos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se inscreve aqui no meu canal, curte e eu te espero em breve no topo da vida. Forte abraço e até breve.